Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Diário de uma Tinderela. Eu sou a Aline. E eu sou a Camila. E o episódio de hoje é Relacionamentos e Encontros Modernos com a nossa convidada, a Nahara. A Nahara, ela é psicóloga clínica formada pela UFSCar há 25 anos, especialista em psicologia clínica pela ISC Camp e UFSCar, terapeuta de casais e é especialista em sexologia. Atende presencialmente ou online, oferecendo suporte para uma vida com afeto e experiências que tenham sentido no processo individual ou de casal. Bem-vinda, Nahara! Eu que agradeço o convite de vocês. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nós também. Nós também. Que bom. Feliz da vida. A gente queria muito uma pessoa psicóloga e sexóloga e ainda mais especialista em casal, porque psicólogo, né, poderia ser né? Mas no caso a gente Sim. muito feliz com um combo, assim. Que né? bom, que bom, gente. Todo o teu conhecimento. Bom, então vamos começar a conversa com a Nahara com um tema que virou, assim, uma febre. Tá todo mundo falando sobre o tal ghosting, né? Aqueles sumiços estratégicos, né? O cara sai contigo e, de repente, te deixa naquele vácuo, né? A gente gostaria de saber mais sobre esse comportamento, sobre o que é isso, por que, né? Como que a gente lida como com esses lidar ghostings? com essa situação. Olha, eu acho que é importante a gente entender a função desse comportamento. Então, vamos lá. Ele pode ser, tá tanto relacionado com o fato de falta de habilidades socioemocionais. Eu não sei como dizer não, eu não sei porque eu estou ficando desinteressado ou porque não quero me envolver mais. E eu não sei, não tenho esse repertório, como uma forma mesmo de se esquivar de situações sem assumir a responsabilidade. Então, vocês percebem que são personalidades, né, comportamentos diferentes. Uma Sim. coisa é eu não saber lidar com a situação e não saber dizer um não com a educação. A outra coisa é eu ter várias, né, paqueras, várias pessoas, vários pretendentes ou pretendentes e, de repente, em algum momento não ter essa tranquilidade, essa abertura para poder me envolver de maneira intensa com alguém. Eu me lembro de uma situação que eu vivi que eu precisei botar um limite, acho que umas duas pessoas assim que estavam conversando comigo. E uma das pessoas, um dos rapazes na época, se ofendeu, se sentiu agredido por eu ter sido extremamente educada e assertiva. Então, a gente vive numa sociedade em que a gente não tem esse contexto de assertividade. Por exemplo, às vezes a gente pega um produto, né? Pede o orçamento de um produto. Quantas vezes a gente fala, muito obrigado, nesse momento não vou precisar, agradeço. E às vezes você é largado no vácuo, né? Então, assim, beira a falta de educação ou até a falta de assertividade em frustrar o outro, né? Uma coisa é eu agredir o outro, outra coisa é eu frustrar o outro. Ah, mas eles não sabem ouvir um não. Quando você é educado, eu acho que você é pior ainda. Sim. Igual o episódio do cara da lancha, que a gente contou a história da Júlia. Sim. Mas eu ainda eu fiquei curiosa pra saber o que foi que tu disse pra esse cara aí que ele ficou bravo. Eu vou querer saber. Conta pra nós, Nahara. Eu vou querer saber esses detalhes aí depois também. Tá bom. Porque tipo, porque foi assertiva e ele ficou com o ego ferido, talvez? Dodói, assim? Isso, acho que meio agressivo, assim. E eu acho que tem um pouco do comportamento masculino, né? De já ter uma autoestima super elevada e como alguém vai me dizer não, né? Exato. Mas isso que a Nahara comentou é interessante porque, assim, eu fui a pessoa que na minha fase de Paula Brat, eu só dava ghosting. Eu não sabia conversar. Mas tem uma pessoa em especial que eu me envolvi, que eu gostaria de ter sentado e conversado com ela. Olha, porque ele é uma pessoa legal. E eu acompanho ele até hoje, eu sei que ele é bacana. E eu não consegui chegar pra ele dizer, não quero levar isso adiante, por algum motivo muito mais meu do que ele. É a única pessoa que eu me arrependo. E depois daquilo ali eu comecei a sentar e conversar. Antes eu só sumia. Se eu ver que não vale nada, eu continuo sumindo. Sabe o que acontece? Assim, a gente precisa treinar
mudar padrões de comportamento e treinar. Às vezes você não está nem com vontade de dar aquele retorno, mas é um treino, você começa a se posicionar e começa a ficar feliz com o seu próprio comportamento. Que legal que eu estou sendo adequado com o sentimento do outro, né? Se ali tiver um sentimento, no caso. Já aconteceu também de eu me posicionar e a pessoa ser extremamente elegante comigo, educada. Então, eu acho que nunca a gente deve fingir que nada aconteceu. Eu acho que fechar ciclos, mesmo que sejam microciclos, é super importante no nosso desenvolvimento pessoal. Sim. E a reação tem a ver com maturidade? Eu acho que a reação tem a ver com essa história que vocês colocaram do ego ferido, né? Como dizer não para mim, né? Mas eu também acho que falta repertório. Falta eu não conseguir me expor depois que eu recebi um não, né? E eu acho que também falta responsabilidade afetiva. É outro tema que, inclusive, é bem pertinente. Né? Pertinente. Daria mais um episódio, né? Falar sobre responsabilidade afetiva, como é difícil encontrar hoje pessoas que têm isso. Né, que tem Você vai voltar na área. Vamos ter que trazer a Nara para falar disso também, outra hora. Porque baseado nisso, Nara, será que é amor ou só apego? Essa confusão entre carência e sentimento real, quando a gente está se envolvendo. Então, sabe o que acontece, Aline? É assim, ó. A gente não educa as nossas crianças, nem os nossos adolescentes a lidarem com essa relação de parceria e de afeto. É claro que, inicialmente, as crianças e os adolescentes, eles estão lidando com amigos, mas a gente não ensina essa habilidade emocional, essa habilidade socioemocional. E aí, o que acontece? A gente vem de uma cultura em que somos, né, começou a namorar, encontrou sua princesa e seu príncipe, e somos felizes para sempre. E as coisas não funcionam dessa forma. Então, assim, o amor, ele é uma construção. O amor não é um sentimento legalzinho, gostosinho toda hora, né? A gente tem a paixão, que é aquela idealização, aquele furor, né? Aquele desejo louco para estar junto com a pessoa, mas o amor é diferente, né? O amor é você, de repente, descobrir que você tem valores parecidos, que vocês gostam de dividir histórias, dividir momentos, né? E o apego, ele está mais relacionado com o medo de lidar com esses sentimentos, tanto do amor como da frustração, né? Então, eu acho que a gente precisa construir relações mais positivas para que as pessoas consigam diferenciar. Pode perceber que adolescentes que vêm de famílias muito desestruturadas, em que não teve conversa, não teve amizade, não teve vínculos, né? São adolescentes que eles se grudam um no outro, assim, e de repente eles estão querendo até casar. Então, está muito relacionado com a questão mesmo do cuidado que a gente tem que ter lá atrás, na nossa estrutura. Né? Uma base. Uma base. De novo, né, até a conversa com a Madê, a questão do ambiente te influencia. Com certeza. E no caso, ainda dentro dessa questão de relacionamento, o que um date precisa ter para que isso se desenrole, que aconteça um segundo date, né? O que a gente precisa que não pode faltar num date, na tua opinião? Vamos imaginar que o date, ele pode ser muito legal ou ele pode ser muito ruim. E vai depender das expectativas e do quanto... Coloquei isso na minha descrição né? do Tinder. Das expectativas. Vou então, mudar. Às vezes a gente se apaixona pela foto. A gente não se apaixona pelo que a pessoa realmente está falando, né? Ou se comportando. A gente já cria... Tu olha aquela foto, tu já pinta um negócio, não é um cenário. Já imagina o que você gostaria que a pessoa fosse. Ai, gente, isso é um erro tão... Então essa idealização, ela é muito delicada. Aí no date, né? Quando a gente fala do date, o que acontece? São duas pessoas que estão extremamente ansiosas, que estão se vulnerabilizando uma para a outra, porque até então eu tô ali só no celular, só na brincadeira, né? E aí eu vou ter que me posicionar. Então, assim, pode ser que seja muito gostoso, muito legal, que tudo que a gente construiu na conversa flua super bem, como pode ser que não, que um dos dois se frustre. Né? E aí o bicho pega, né? Aí você tem que aprender a dizer o não e se posicionar e fechar o microciclo, né?
Mas volta na pergunta que você falou da próxima vez, como que é? Porque a gente ficou se perguntando o que teria, né, de necessidade de haver num primeiro encontro que fizesse uma mulher ter vontade de ir para um segundo. Eu acho que é a oportunidade que você tem ali naquele date de saber direitinho quem é a pessoa. Então, no momento que você sabe quem é a pessoa... Ou o cara tem que se mostrar então, quem é. Tem que haver uma conexão, tem que ter alguma coisa a mais. Porque senão tu sai dali e tu... Vou comentar situações que já aconteceram comigo. Tá. Eu tive um encontro que foi ótimo. A gente foi num restaurante, assim, mas... meio-dia, mais ou menos, a gente se encontrou. O local era ótimo, o bate-papo foi incrível, o beijo foi muito bom. E aí a gente finalizou, ele me deixou em casa. Gente, ele não me mandou uma mensagem sequer. Ele foi me mandar uma mensagem, isso foi num domingo. Esse encontro na quarta-feira. Tudo bem que ele até me deixou, ele morava em outra cidade, na verdade ele ficava em uma cidade e outra, e quando ele me deixou em casa ele estava indo para esse outro local. E eu agradeci, eu sempre sou muito educada nesse sentido, obrigada pelo encontro, foi um dia muito agradável, e desejei uma boa viagem para ele. Gente, na quarta-feira, a pessoa me agradece pelo encontro e tal, e ficou por isso. E aí, ele veio depois de umas 2 semanas, do nada, assim. E aí, moça, do beijo mais gostoso do mundo, o que você acha da gente fazer isso e tal? E aí, eu fui bem curta e grossa. Eu falei, opa, peraí. Meu beijo é gostoso, mas você não pode usar esse termo comigo, porque você não criou nenhuma conexão comigo. Você me deixou em casa, você não me respondeu, você não se deu trabalho em 3 dias... De, tipo, pelo menos visualizar a mensagem, mandar uma figurinha, alguma coisa, e, tipo, depois quer que eu simplesmente saia com você. Essa pessoa tinha tudo pra ter um segundo encontro comigo. Mas ali... Então, mas você percebe que a idealização... Talvez você estivesse imaginando, olha, eu já aqui, né? Mas é o que a gente... Mas eu exijo demais, mas, queria assim, uma resposta. Talvez você imaginasse que ele fosse um cara respeitoso e legal. Então tá. Talvez ele a expectativa que ela tava falando. Na história talvez até ali, até no momento da conquista, ele assumiu esse padrão não sendo ele. E de repente, assim, é mais uma pro meu caderninho, né? É uma lista de contatinhos. E aí, assim, poxa vida, aquela pessoa que era tão fofa, tão respeitosa, tão agradável, te deixou esperando 2, 3 dias para um tipo de conversa desse, né? Eu percebo muito isso, assim, sabe? Um comportamento muito invasivo, assim, dos homens, né? Eles querem ter um vínculo, às vezes, afetivo sexual, sem criar uma conexão. E aí, isso é triste, isso desanima, né? É porque dá uma sensação de que tu é um objeto, né? Porque, por exemplo, ele sumiu 3 dias. E a gente nem teve relação, imagina se tivesse tido. Aí, depois de 3 dias, ele manda uma mensagem já com uma conotação sexual, sem perguntar, oi, tudo bem? Eu tenho dó. Hoje eu tenho dó do povo assim, de cara assim. Então, porque mas... é muita falta de essência, muito sem noção. Sim, ele podia ter perguntado como é que... Não, e o detalhe, quando ele me chamou pra esse segundo encontro, era assim, um sábado, final do dia, pra domingo de manhã eu estar disposta. Como se eu não tivesse vida, sabe? Eu não tenho outros compromissos. Não, convite de um dia antes já a gente não deve nem aceitar. Aí ele me respondeu o seguinte, eu voltei, primeiro ele visualizou minha mensagem e não voltou. Daí eu falei, que bom, ou pelo menos a minha mensagem ele recebeu, se é pra falar algo desagradável que nem fale mesmo. Aí ele voltou e disse que voltou na conversa pra tentar entender qual foi o erro dele. Gente, mas não é nem questão de erro. É que assim, ele pra mim não se mostrou interessado. Deixa eu te falar uma coisa, a minha avó usava um termo que eu nunca mais esqueço, que a gente precisa de 1 quilo de sal, comer 1 quilo de sal junto, que imagina, 1 quilo de sal que você gasta num ano, né, para você conhecer uma pessoa. Né? Então a gente conhece as pessoas nas atitudes, são essas atitudes isso que eu penso, que vão fazendo você criar o vínculo, não é o que a pessoa fala. Não é o joguinho que ela faz, né? São as vulnerabilidades dela, a capacidade dela se conectar. Né? Eu costumo usar o termo que falar até papagaio fala.
Sim. O negócio é tu ver a atitude do cara. Hoje eu só vejo o comportamento das pessoas. Isso mesmo. Comigo é assim. Eu olho, é porque eu te amo. E eu vejo que aquilo não é coerente com o comportamento. Eu penso, é só papinho furado. Só papinho furado. Exato. É bem simples pra mim. Mas igual a gente volta naquela situação ali do caso. Então, no caso, ela não deveria ter criado aquela expectativa. Ou ela tá certa em querer aquilo ali pra ela. Cá, tem um tanto de variável envolvida. A gente não sabe se ele tava com um papo super coerente que fez com que ela tivesse essas expectativas. Então, assim, ó, tem o comportamento da pessoa que a gente não sabe, quer dizer, o que ela fala, né, que a gente não sabe se é real. Não, eu digo na questão ali dele não ter no dia seguinte, né, porque tem muito isso, né, o cara não procurar no dia seguinte, é um indício de falta de interesse. Se o encontro foi maravilhoso no dia seguinte, o cara não te manda nada... Aí, 3 dias depois, ele procurou ela já tinha perdido, né, o interesse, estava chateada porque achou ruim aquilo ali. Não, já se frustrou. Eu acho que fez um personagem. Conseguiu o que queria, que era um encontro, e depois não sustentou o padrão. Livramento. Isso aí é livramento. Com certeza. Sim, quem perdeu algo foi ele. Porque se ele tivesse ao menos se mostrado interessado, eu teria dado um segundo encontro para ele. Porque realmente foi muito bom, foi respeitoso e tudo mais, em vários aspectos. Mas aí é tipo... Ele não teve nada para me oferecer para eu querer um segundo encontro com ele. Sim. E é importante a gente falar dessas red flags, porque às vezes... eu não comentei, né? Mas o segundo encontro era aquela coisa incrível. Vamos para um hotel aqui, conhecer essa cidade. Já fazer queria te levar tour. pro abate. Já queria levar pro abate. Ele já tentou isso lá no primeiro encontro, que eu não comentei. Ele, desde a semana, ele combinou um almoço comigo. E um dia antes, ele pegou e falou que tinha pego um Airbnb, porque, de novo, ele tinha essa questão de ficar em uma cidade ou outra. Peguei um Airbnb por aqui. O que você acha da gente sair à noite por um barzinho que eu tô aqui perto? Eu falei, não, a gente vai fazer o que você combinou, porque eu também não tô liberada hoje, sábado à noite. Então, se você quiser, você vai ter um almoço comigo. Aí, de novo, ele tinha visualizado a mensagem, voltou com 3 restaurantes para eu escolher. Eu escolhi um e foi assim o nosso primeiro encontro. Mas eu já tinha visto esses comportamentos, mas assim, né? É óbvio que eles tentam. Eu acho que esse cara que ele já reserva o Airbnb, ele é muito manipulador. Eu não sei se eu tô errada, mas eu tenho... O cara, ele é muito tubarão, tá? Ele já vai com tudo pronto, que é pra te se sentir mal de recusar e dar pra ele. Eu tenho essa sensação. Eu tenho um prazer de recusar quando eu vejo esse comportamento. O cara, nunca rolou nada. Antes de te consultar, ele já reservou o Airbnb, ele já tava, querendo te arrastar pro abate ali. E aí, às vezes, de novo, como o segundo encontro era essa coisa de conhecer uma cidade diferente, hotelzinho e tour turístico, às vezes, nossa, que legal, né? Tá se esforçando pra me agradar, né? Vai lá e aceita. E eu fui bem clara, não. Eu já tenho compromisso, além de ter falado as outras coisas, né, do comportamento dele. Ele deve ter te odiado. Ele me odiou. Ele deve ter ficado com uma raiva de ti. Deve ter sido a primeira, de certo, né, que recusou. Bem isso. É bem isso mesmo. Mas é isso. Agora, Nara, relacionamentos da geração Z versus a millennials. O que mudou? A gente hoje tem o Tinder, a questão do poliamor, desapego e as novas dinâmicas. Então, eu acho que essa nova geração, né, geração Z para frente, embora eu vou contrariar, tá? Eu acho que é uma geração que está aprendendo a olhar um pouquinho para si primeiro, cuidando da carreira, da vida profissional. É a minha geração, hein, galera? Cuidando de tudo isso para depois estar preparado. Quer dizer, hoje as meninas todas têm a sua profissão, organiza os seus gastos, organiza os seus investimentos, né? Então, assim, existe todo um cuidado, essa geração, como você falou, todo um cuidado para que promova uma possibilidade de vínculo e de afeto depois. A geração anterior, eu fui ver lá o Millennials, eu sou antes do Millennials, eu acho que eu sou X. Não, isso a gente não comenta. É uma geração que ainda tinha as mães que trabalhavam, que se trabalhavam meio período.
Elas não dividiam as contas, né? Então, assim, era um rito você casar e você se relacionar há 25 anos, você não estava casado, você não estava engrenando um relacionamento, você não fazia parte do rolê ali, né? Culturalmente, socialmente, as pessoas não te aceitavam muito. Então, assim, eu acho que teve essa libertação, né? Da geração Z tá mais aberta a se cuidar, a se olhar, a priorizar outros vínculos para depois ter um envolvimento. Eu atendo muitos casais na faixa dos 25, 30 anos, que são namorados e que vêm com algumas questões que são muito importantes para você não chegar numa situação de mágoa. Cita uma, Cita, que por eu favor. curiosa. Não, eu já achei legal Cita namorados, não é nem questão de casados. Namorados. Quando eu escuto o termo terapia de casal, daí talvez seja até um preconceito meu, eu já penso em marido e mulher morando junto, filhos e coisa tal. Achei muito interessante saber de namorados. Sim, por exemplo, a questão da comunicação, da decisão se vai ter filho ou não. Tem um tema, outra questão. Eu vou marcar um date, eu, Nara e o pretendente. Outra é uma situação, boa. a situação financeira. Então, às vezes, um lida de um jeito com o dinheiro, o outro lida de outro jeito. Então, são temas que são importantíssimos da gente conversar Nossa, quando minha a gente está geração, namorando. a gente só juntava as escovas de dentes Tava e depois descobria que o cara não sabia cuidar do dinheiro dele, não sabia fazer nada. Perfeito, isso. gente, Camila. eu analiso entendi. Olha, daí é de tirar o chapéu pra geração nova, então, porque... Não, depois de eu ter Sim. ficado com o maluco que eu comentei lá no episódio da Madeia, eu começo a analisar essas questões, assim. Sim, eu casei com o cara que não sabia fritar um ovo. Meu Deus Não, do céu. assim, eu acho que assim, se você, os objetivos, né? Então, assim, como é que a gente lida com o dinheiro? Como é que a gente cuida da nossa carreira? A gente vai querer ter filho ou não? Né? Tem casais que se amam, que se dão super bem. Às vezes o cara quer ter filho, a mulher não quer. Já aconteceu, já presenciei. Eu já vi casamento terminar por conta né? disso. Então, acho que tem essa questão, tem a questão do dinheiro, tem a questão de filhos, tem a questão de estilo de vida. Então, quando a gente fala das diferenças, né? As diferenças existem e é muito legal lidar com as diferenças. Sim. Né? Agora, tem alguns pontos que esses casais mais jovens trazem e uma coisa legal, assim, eu pergunto para eles o que você admira no outro, né? Então, por exemplo, o João, o que você admira na Maria, né? Tem gente que não sabe falar. Gente. E esses casais mais jovens, eles sabem. Eu admiro a garra dela. Nossa, essa menina não tem parada. Ela trabalha, ela tem 2 negócios e não sei o que lá. E o que você admira no João, Maria? Eu admiro o coração dele. Meu Deus. Ele faz tudo pra todo mundo. Eu tenho até que tomar cuidado de tanto que ele fica doando dinheiro e pix, não sei o que lá. Isso é lindo, você vê assim, depois de uma sessão, né, eles discutirem vários pontos que vai gerar frustração, mas que vai trabalhar a comunicação, eles falarem sobre o que admiram no outro e saber o que admira, isso é encantador. Eu estou admirada, porque eu juro que eu ouvi de ti que a geração atual não quer se relacionar, sabe, não pensa em casar, agora eu nunca imaginei ouvir que eles estão bem melhor que a gente. Então, porque a gente, né, eu aqui X, né, a nossa geração era obrigado, assim, era obrigado culturalmente, socialmente, meio que você tinha que ter alguém. Você tinha que casar, entendeu? Todo mundo da sua turma de faculdade casou, todas as suas amigas, todo mundo teve um filho. Hoje, esses jovens, eles estão pensando o que eles querem. Então, tem mais discussão? Tem. Tem mais dificuldade de se conectar? Tem. Mas tem mais verdade, tem mais integridade, tem mais personalidade nessa história. Eles estão olhando um pro outro de uma forma totalmente diferente do que era. Sim. Nossa. Ai, que bom saber que vocês falam bem de mim. Tô feliz agora. Mas só pra comentar essa questão da admiração na área que me deu um insight, um dos meus relacionamentos chegou ao fim porque eu ouvi a mãe dele falando assim, você ama o outro porque você admira algo nele. Gente, aquilo deu um estalar, assim, de dedos na minha mente, que eu falei, gente, eu não admiro nada nele. Daí eu vou ter que dizer que o meu último casamento, uma das principais razões foi essa. Também terminei, porque eu olhava pra ele e eu não tinha admiração.
E ele mesmo dizia pra mim, tu só reclama de mim, não sei mais o que. E eu olhava e eu pensava, cara, é verdade. Eu não admirava ele em nada. Sabe assim? E aí, até ficava procurando lá, tá? Mas lá atrás eu via alguma coisa, né? Eu tentava fazer essa, tipo, de voltar lá pra ver o que é que... Mas é que naquele momento ali, em algum momento ali na relação, eu perdi essa admiração. E chegou um ponto onde não tinha mais nada. Exato. E que legal saber que eles estão olhando pra isso. Sim. Porque hoje, quando, de novo, se for entrar num relacionamento, eu quero saber o que eu gosto disso nele. O que eu me orgulho nele. Porque alguém vai perguntar, tá, quem é seu namorado? Eu quero falar com o gosto dele, não falar cansada, que eu não suporto mais aquilo que ele é, sabe? E também saber da vulnerabilidade do outro. Então, eu lembro que uma vez eu atendi um casal que eles eram mais velhos, assim, já tinham filhos na faculdade e tudo. E eu lembro que a mulher, eu olhava para a mulher, eu via que ela tinha uma questão psiquiátrica, assim, uma depressão muito forte. E esse homem, ele sabia, e ele queria estar com ela. Ele cuidava dela, ele tinha paciência quando ela dava uma desregulada emocional ali na terapia. Só no olhar dele era um olhar de cuidado, de paz, de paciência, de tolerância. Então, assim, ele tinha consciência de que ele tinha admiração por um monte de coisa, mas ele tinha consciência de uma vulnerabilidade dela, e ele não era o primeiro a enfiar o dedo na ferida, pelo contrário, ele aprendeu a acolher, né? Olha só. E o dia que ele percebeu isso na terapia, que eu falei pra ele, que ele era acolhedor, né? Ele caiu no choro. E ela olhou para ele com outros olhos, com um olhar de gratidão, de carinho, de amor, né? Então, assim... Qual será que é o signo? Um mês depois estava de alta. Eu acho que ele é canceriano. Mas eu traumatizei os cancerianos tudo, não dá? Mas isso é bonito de ver, assim. Outra coisa que até me pergunto, né? Esse homem que eu tô me envolvendo, ele vai me acolher se um dia eu ficar doente? Ai, gente, olha, eu nunca tinha parado pra pensar nisso na vida, tá? Nunca. Sempre me senti uma mulher super guerreira, super independente, super, sabe? Nunca precisei de homem, eu nem sabia se ia querer casar. Filho, eu sabia que eu queria ter. Agora, marido, eu já não sabia se eu ia querer. E durante ali o tratamento do câncer, eu olhei em alguns momentos para o meu marido e eu pensei assim, cara, o que seria de mim se eu tivesse, nesse momento, passando por isso com o meu ex? Eu nunca parei para pensar que eu podia ficar doente, que eu poderia ter câncer, que eu poderia ficar num estado onde eu precisava de uma pessoa para me dar banho, sabe? Assim. E aí, Camila, para só, vamos lá, né? Os homens, eles foram criados para ser cuidados e as mulheres para cuidar. Então, quando a gente teve uma época que eu trabalhei muito com cuidadores de idosos, né? Numa clínica que eu trabalhei, e era muito doido, porque vinham as filhas, né? Os filhos tinha um ou outro ali, mas então assim, quando você percebe como a gente vai melhorando na questão da geração, né? Então existe um estereótipo de que o homem ele tem uma gripe, ele para, ele congela, igual, né? Quase uma pneumonia, uma covid. Exatamente. E aí de repente você percebe por aparelho. que uma das coisas que você tem que observar é se esse cara vai estar do teu lado a hora que você não... Então, mas eu nunca tinha percebido que o outro não estaria, porque eu não tinha parado para analisar isso, e hoje eu acho que é uma coisa muito importante de se analisar esse cara. Essa é uma pergunta a se fazer quando tu tá entrando num relacionamento, num casamento. E quando eu me deparei com o meu marido cuidando de mim. Que coisa linda, fazendo tudo por mim, sabe? Assim, ó, eu olhei e eu digo assim, cara, eu não imaginei que eu ia estar passando por isso. E... pra mim, assim, ele é uma pessoa maravilhosa e eu sabia que ele ia fazer, mas pra mim foi um choque ver a minha necessidade, a minha fragilidade, ver a forma como ele tava, assim, largando tudo pra cuidar de mim, me apoiando, né? Porque até o percentual de mulheres que são abandonadas durante o tratamento no câncer é gigantesco, tá? 70% dos homens largam as mulheres. E foi um outro choque pra mim, quando eu vi essa, na estatística.
E foi, pra mim, assim, uma surpresa boa. Mas eu me lembro de comentar com amigas próximas, dizendo, meu Deus do céu, o que teria sido de mim se eu tivesse no meu antigo relacionamento? Porque eu não me sentia assim cuidada. Teria morrido de desgosto. É muito triste. Isso é amor, né? É ver isso. que o outro tá bem e ficar feliz de ver que o outro tá bem, tá sendo amparado, ajudado. Mas em todos os momentos, né? Porque o relacionamento, ele não é só um mar de rosas. A gente hoje tem dinheiro, amanhã não tem. Hoje tem saúde, amanhã não tem. E assim vai. Exato. Só que o cara vai estar do teu lado nesses altos e baixos da vida, né? De Ou novo, na né? primeira dificuldade pra vai somar. Sim. Então, É pra somar, mas é pra atravessar. Porque a vida, ela não é uma linha reta, né? Ela é aquela montanha-russa, só que... E o cara vai estar junto nisso, nesse Exato. auê que é a vida. Mas mudando de assunto agora, tem uma outra coisa que a gente, né? Dentro porque de relacionamentos, dentro de encontros relacionamento modernos, ainda, porque já aconteceu uma situação dessa comigo, e aí a gente botou em pauta porque é algo que a gente precisa saber. Crush dentro do trabalho. Receita para o caos ou amor verdadeiro? Sabe o que eu acho, gente? Eu fiquei pensando. Sabe o que eu acho? Assim, ó, o racional tem que vir em primeiro lugar. Tá. Se você sabe, o racional tem que vir. É seu trabalho, é seu ganha-pão, você conquistou para estar ali. Então, antes de qualquer coisa, analisa bem. Vê se vale a pena. Porque depois, vamos imaginar que não dê certo. Você vai ter que conviver ali. Você vai ter que estar diariamente discutindo. Esbarrando todo dia, olhando pra cara. Exatamente. Então, assim, não é assim, não, claro que acho que tem a filosofia, a cultura da empresa, eu não sei como é que tá isso hoje, assim. Mas, se a gente parar para pensar, assim, a sua decisão é uma decisão que ela tem que ser... Eu acho que ela tem que ser racional. Ela tem que ser racional. Por quê? Pode ser que seja maravilhoso que vocês fiquem juntos ou que vocês até terminem a relação com respeito, com dignidade, Sim. né? Mas observa se não é fogo de palha da tua parte ou fogo de palha da parte do outro. Sim. Né? Comigo aconteceu. O cara deu em cima de mim, falou do interesse dele e eu não quis e eu fiquei num clima muito complicado, muito difícil dentro da empresa. Foi assim, bem... E aí, né, mas... Ok, eu já era adulta quando isso aconteceu. Mas esses dias aconteceu até, assim, do meu filho me questionar uma situação dessa. Em relação, né? A, tipo, o ambiente ali escolar, né? Como que é, não sei o que. Eu até, pela minha experiência... Eu falo pra ele, esse negócio de se relacionar com uma pessoa da mesma escola, tem que estar consciente, é a mesma situação do trabalho. Sim. Tu vai sair com aquela pessoa e tu tens que lembrar que todos os dias da semana tu vai chegar lá e ela vai estar ali. Gente, eu morria de medo disso já na escola, tá? De me relacionar com alguém. Na faculdade, a mesma coisa. E no trabalho, ainda bem que eu sou autônoma, né? E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô falando aqui, racionalidade em primeiro lugar, mas nós estamos aprendendo, né? Então, assim, a gente erra muito. É que, assim, uma coisa é ditar uma regra, outra coisa é você entender um contexto de vida. Então, assim, eu também já fiz muita coisa errada na minha vida pessoal. Só que é uma questão, eu acho que, assim, dá pra gente conversar sobre o assunto e prevenir situações, e dá pra entender que, às vezes, a gente faz escolhas e errou, né? O legal é você perceber que teve uma consequência aversiva, negativa pra você, e você mudar a rota, e tá tudo bem. Não deu certo, vou mudar de emprego e nunca mais eu posso fazer isso. Eu tenho que me lembrar de não pegar o chefe, né? Nem o colega de trabalho. O coleguinha, não. Não, né? Exatamente. É isso, né? É isso. E chegamos ao fim de mais um episódio do Diário de uma Tinderela. Obrigada, Nara, por ter dividido o seu tempo conosco. Eu que agradeço, tô adorando, adorei estar aqui com vocês. Não deixa de ouvir o nosso podcast. Ouvi. E você, Tinderela, como você tem lidado com os seus relacionamentos? Lembrando que se você tem uma história que você quer ver sendo contada pela gente, não deixa de mandar para o nosso e-mail, diariodeumatinderela@gmail.com.